Irmãos, nesses dias eu estou falando do o poder do Evangelho, amém? Quantos irmãos estão aqui, os 2 domingos anteriores, já me ouviram falar sobre esse tema, o poder do Evangelho? Levanta sua mão bem alto. Amém. De todo o seu coração, sinceramente, você tem sido abençoado por esse tema? Amém mesmo? Amém. Glória a Deus. Eu tenho ministrado esse tema, irmãos. Os irmãos devem perceber que eu estou usando uma abordagem assim, bem contemporânea, tentando fazer conexão daquilo que aconteceu, porque o mover de Deus, ele é novo, mas ele tem características similares. Amém, irmãos? Há uma geração que precisa ter fome, há uma geração que precisa ter indignação. Amém? O Senhor levanta essa geração com indignação para funcionar nesses dias. Eu disse para os irmãos, no primeiro domingo que eu estava ministrando aqui, eu falei sobre valores da igreja protestante, e eu estava dizendo, olha, havia todo um cenário, preguei aqui para os irmãos e falava do cenário que acontecia naqueles dias. E eu disse para os irmãos assim, olha, você tem o cenário, não é, Paulo? Gosto muito de você, amo de verdade, de todo o meu coração. Amém? Eu estava dizendo para os irmãos, o Espírito de Deus estava se movendo, todo o tempo ele está se movendo, ele quer fazer algo. Amém? Havia toda uma geração que ficou com o coração fechado para o Senhor, mas de repente, o Senhor começa a encontrar corações abertos para eles. Todo um cenário para o qual os homens de Deus olhavam, irmãos, e os irmãos começaram a olhar e falar assim, não é possível. O Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus misericordioso, né, pastor Fabiano Gomes? Eu estou lendo um livro, irmãos, desse servo do Senhor, chama Amor Contagiante. Já estou sendo abençoado. Estou fazendo uma leitura, pastor paulatina, que eu estou lendo outras literaturas, mas estou lendo o livro, estou gostando muito também. Amém? São bem-vindos aqui. E eu dizia para os irmãos o seguinte, então diante daquele cenário que acontecia ali na Reforma, Deus atingiu o coração de Lutero. Mas não era só Lutero, nós estamos falando bastante dele, porque ele é pivô, ele é chave para o que está acontecendo naqueles dias. Mas na verdade, nós temos outros homens que foram levantados na mesma época também. E eu disse no primeiro domingo, eu terminei a mensagem daquele domingo dizendo para os irmãos o seguinte, olha, o que Deus achou no coração daqueles homens para startar a revolução que o Espírito de Deus começou naqueles dias, Lucas Teles. O Senhor encontrou indignação, diga isso, indignação. Aí no domingo passado, irmãos, eu vim ministrar aqui para os irmãos, e aí eu falava aqui sobre a influência do Evangelho. Eu dei muito dado aqui no domingo passado, né? Os irmãos, né? Eu dei muita informação para os irmãos aqui na semana passada, pesquisando sobre esse assunto. Tem muitas coisas que eu aprendi que eu não sabia. E aí eu fiquei pensando, depois até a hora que eu fui para casa, eu falei, Senhor, eu falei tanta coisa para a igreja, será que a igreja entendeu o que eu realmente queria dizer? E aí eu preciso dizer para vocês, contar para os irmãos, se não ficou claro, que eu estava querendo dizer para você é o seguinte, o evangelho que revolucionou toda a história é o mesmo evangelho que nós temos. Eu estava dizendo, se ele foi poderoso para transformar toda uma sociedade, nós também precisamos nos render diante desse evangelho, porque ele também tem poder de atuar em nós. Amém, irmãos? E eu contei várias coisas para os irmãos. Eu falei, olha, a reforma aconteceu, qual que é a grande consequência da reforma? Entre outras coisas. A palavra de Deus foi parar nas suas mãos. Você começou a manusear a palavra da verdade. E aí eu dizia para os irmãos, olha, a palavra foi parar nas tuas mãos, você começou a ler. E aí eu contava para os irmãos tudo o que aconteceu a partir do momento que você começou a ler as Escrituras e começou a entender as Escrituras, assimilar aquilo que Deus queria que nós aprendêssemos, o que essa carta de amor tremenda que é a palavra de Deus tinha para nós. E todas as áreas, eu citei algumas, não são todas, mas eu citei aquelas que eu considero que são mais impactantes para a igreja saber. Eu citei aqui saúde, eu citei aqui educação, eu citei aqui literatura, eu citei aqui artes, quando eu falei de música, eu citei política, eu citei economia, eu citei a ciência. Eu dizia para os irmãos, só para lembrar e a gente fechar, eu estou recordando aqui que eu ministrei nos 2 domingos anteriores, para que eu construa a ponte e possa continuar o que eu tenho para falar para os irmãos hoje. Eu dizia para os irmãos que toda a ciência moderna, tudo que nós temos de ciência, tá conversando com alguém falando, hoje eu enxergo bem porque eu tenho óculos.
E a ótica, por exemplo, ela veio através de um servo do Senhor, que entendia que era um sacerdote. Então você fala, pastor, não tem nada a ver com a palavra. Será, irmãos? Porque nós vemos toda uma revolução que começou em todo mundo a partir do momento que a palavra de Deus começou a ser liberada. E hoje eu quero falar um pouco mais desse assunto, mas antes de avançar para falar do que eu quero dizer hoje, e eu quero aqui abordar rapidamente para os irmãos 5 solas. Na verdade eu quero me deter aqui com foco em 2 delas, na realidade, com mais ênfase. Esse servo do Senhor, nós estamos falando da reforma, nós falamos muito de Lutero nesses dias. Lutero era um servo piedoso. Lutero não era um cristão, irmãos, protestante, não tinha o protestantismo começou nele. Ele era um padre católico, mas um servo do Senhor, devoto, apaixonado pelo Senhor. Alguém que tinha sede de conhecer a verdade. Quantos têm sede de conhecer a verdade aqui? Deixa eu ver. Ele era alguém que estava pesquisando, alguém que mergulhou na palavra de Deus, querendo conhecer o Deus da Bíblia. Amém, irmãos? Lutero, ele pensava assim, Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração. E eu quero fazer o que é correto aos teus olhos. Mas Lutero, como apóstolo Paulo, ele também pôde dizer essas palavras. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo falou isso. E ele queria ver se ele vencia o pecado se castigando. Quando ele começa a escrever as 95 teses, eu não sei se os irmãos, nesses dias que eu estou pregando a respeito de reforma, você teve a curiosidade de ler a respeito das 95 teses. Mas a primeira tese já começa a falar que onde Jesus disse penitencie-se, é isso? Acho que é. Na verdade, nós nem temos isso na nossa Bíblia, porque nosso português está traduzido arrependa-se, é a mesma coisa. Eles achavam que o arrependimento era causado por uma dor que ia me levar, porque eu estou me castigando, e ele vai provocar um poder de vencer o pecado. Mas ele começou a entender, olha, por mais que eu queira, e por mais que eu castigue o meu corpo mortal, no qual habita o pecado, por mais que eu esteja fazendo isso com um desejo sincero, profundo, há uma entrega em mim para vencer o pecado, mas eu percebo que o pecado atua em mim. Então eu não posso fazer isso pela minha própria força. E irmãos, uma das cartas que mais impactou a vida desse homem do Senhor foi a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que eu queria convidar a gente a abrir no Romanos 1, 16, 17. Está no telão também. E Lutero chegou diante desse texto que o apóstolo Paulo estava dizendo assim, inspirado pelo Senhor: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Eu estou ministrando, irmãos, comecei o primeiro semestre falando da igreja sobre o favor de Deus, estou no segundo semestre ministrando sobre movidos pela graça, moldados pela graça. E se você não está familiarizado ainda com esse termo justificação, essa justiça aqui não é uma justiça de governo, não é uma justiça de honestidade também, mas eu estou falando uma justiça que produz força para o homem caminhar de maneira reta aos olhos de Deus. Essa é a justiça que eu estou dizendo. E Lutero começou a entender, isso é obra e graça do Senhor. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo, desse evangelho eu não me envergonho. Esse evangelho pode ser escândalo, ele vai seguir dizendo nos próximos versículos, para alguém. Mas para mim esse evangelho é o poder de Deus. Vamos dizer todo, diga assim, o evangelho é o poder de Deus. Por que o apóstolo Paulo disse que o evangelho é o poder de Deus primeiro para o judeu? Porque Jesus era judeu e Deus havia falado com Abraão, e Jesus era uma promessa que Deus fez a Abraão. Nós estamos acostumados a pensar que quando nós olhamos no Monte Moriá, Deus pediu um filho a Abraão, o nome do filho de Abraão era? Isaac.
E Abraão foi dar o filho para o Senhor e não chegou a sacrificar, não é verdade? Nós estamos acostumados a imaginar que o filho que Deus pediu a Abraão foi poupado. Nós não estamos acostumados a imaginar assim? Eu quero dizer para você que aquilo que Deus pediu, Abraão não pôde entender. Essa que é a verdade. Porque Deus pediu um homem da descendência de Abraão, e Deus teve. E esse homem foi sacrificado, só que não era Isaque. Amém? Deus deu a terra para Adão. Deus deu a terra para Adão e falou: olha, a terra é sua. Tudo é seu. Tudo é do homem. Você vai se multiplicar, você vai governar, você vai cultivar, você vai guardar o jardim. Tudo é seu, Adão. Para que Adão se ambientasse nesse ambiente de governo, Deus começa a trazer os animais e fala assim: ó, você dá nome, eu dei o teu. O seu nome é homem. Olha aqui, ó. Nada de ideologia de gênero, amém? Homem é homem, menino é menino, como já dizia o sábio Falcão. Olha, você é homem, agora os outros você põe nome neles. Amém, irmãos? Vocês entenderam a piada? Não, foi fraca pra caramba. Amém. O homem pegou o governo que era dele. Os irmãos estão aqui comigo? O homem pegou o governo que era dele e deu na mão do diabo. Amém, irmãos? Ele deu porque ele pecou. Então ele se ofereceu como escravo ao pecado e por consequência ao diabo. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então o homem passou a servir o diabo. A terra passou a ser do diabo, porque o homem presenteou o diabo com a terra. Amém? Mas Deus não queria isso. Deus lá do céu, ele disse: olha, a terra eu dei para o homem, e a terra o homem vai restaurar. Irmãos, tem muito pai de filho mimado, ele entraria na brincadeira e falar assim: diabo, devolve esse brinquedo para o menino e pede desculpa para ele, dá um beijinho, estica o dedinho, faz as pazes, agora se abraçam. Deus podia entrar na brincadeira e fazer isso, não é? Devolver o governo que o diabo pegou do homem de maneira sorrateira, nessa estratégia que ele usou. Os irmãos estão acompanhando aqui? Irmãos, o bichinho daqui a pouco sai. Inclusive, eu quero dizer para os irmãos, também tem um membro da igreja que de vez em quando ele sai correndo ali, ó. Ele mora aqui. Ele é muito repulsivo. Amém? Adão deu o nome dele de rato. Amém? Olha para mim que você não vai encontrar ele, mas ele passa aí todo domingo. A maioria dos domingos os irmãos não vêm. Ele passa aí sempre. Amém? Esses dias eu estava cantando bem aqui, eu estava cantando aqui, tal. Aí eu tive essa impressão que ele passou aqui, assim, ó. Nossa, mas levantou um arrepio na espinha inteira de... Mas amém, fica com atenção em mim, amém? O homem entregou o governo para o diabo. E agora Deus falou: o governo vai voltar para a mão do homem. Só que o homem tem que pegar de volta. Eu preciso de um representante que entre na humanidade e pegue de volta. Só que o homem vendeu pelo preço do pecado. Esse homem, para restaurar, tem que ser santo e perfeito, íntegro. Tem que ser completamente irrepreensível. Quem está me acompanhando? Ele falou: só que na terra, para entrar, eu não dei o governo para o homem. O homem deu para o diabo, mas Deus é tão Deus é tão cavalheiro, que para entrar na tua vida, sabia que Deus bate na porta, irmãos? O texto de Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Nós estamos acostumados a imaginar que esse é um texto evangelístico, mas o Senhor não está nem falando com o ímpio. Em Apocalipse 3:20, Deus está falando com a igreja. Quer dizer, a igreja é do Senhor porque Ele criou. Diga assim: Deus me criou e por isso eu sou dele. A igreja é do Senhor porque Ele nos comprou. Diga assim: o sangue de Jesus foi o preço que Deus comprou para me comprar. Que Deus pagou para me comprar, amém? Então você é de Deus por direito de criação, você é de Deus por direito de compra, e você é 3 vezes de Deus, porque aí ele fala o seguinte: olha, se você crer do teu coração e invocar o meu nome, aí eu vou
habitar em você. E aí o evangelho foi pregado por iniciativa exclusiva divina. O Senhor te deu olhos para você enxergar o evangelho e entender o evangelho. O Senhor te deu fé para você crer no evangelho. O Espírito Santo foi plantado dentro de você para que você o recebesse. Aí você o recebeu e nesse momento você se tornou 3 vezes de Deus. Porque você era de Deus porque foi criado, era de Deus porque Ele te comprou e ainda é de Deus porque você espontaneamente se entregou para Ele também. Amém? E Deus falou, eu vou entrar na humanidade, mas para entrar na humanidade eu preciso de um consentimento do homem que eu coloquei e eu deleguei isso para ele. Agora eu não vou atravessá-lo. Então o Senhor acha um homem que tem um coração para ele na terra, ele não era crente. A Bíblia diz que Abraão estava habitando em Ur dos Caldeus. E aí a Bíblia diz então, Jaiane, que o Senhor fala com Abraão e fala, Abraão, eu quero teu filho. Qual o filho que Deus queria, irmãos? Quem sabe? O filho de Abraão que Deus queria é Jesus Cristo. Deus não queria o filho de Abraão, Isaac. Ele falava, Abraão, eu quero fazer uma aliança. Eu quero que você consagre a sua descendência, porque dentro da sua descendência eu vou escolher um homem apto para realizar essa obra de restaurar o governo que está na mão do diabo, que eu dei para você primeiro. Ele vai fazer o pacto e vai trazer de volta aquilo que você entregou para ele. De uma beijada ele te assaltou. Mas esse homem que eu vou escolher dentro da sua descendência, ele vai te restaurar a sua condição de governo anterior. Os irmãos estão me acompanhando aqui? Eu sei que os conceitos são profundos, mas está claro? Está claro? Muito bem. Isso é algo tão tremendo, irmãos, que para que houvesse entendimento de que a geração de Abraão estava consagrada, Deus pediu para que todo homem fosse circuncidado. Sabe o que é o circuncidado? O prepúcio, que é a carne que cobre a glande do pênis, aquela carninha que sobe e desce. Tem que lavar, viu, irmãos? Você lava ela, senão fica coisa terrível, cheira mal. O Deus falou o seguinte, o homem vai arrancá-la, e todo homem que arrancá-la vai carregar um sinal de que a semente foi consagrada para que eu possa entrar na humanidade e usar essa descendência para fazer aquilo que eu escolhi fazer desde o Éden, que a obra de Deus era com Abraão, mas Abraão falhou em entender. Os irmãos estão aqui comigo? Muito bem. Então Deus faz através de Jesus. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Porque Jesus não é uma semente de homem, mas Jesus é da descendência de Abraão. Ele é o homem que entrou na terra com consentimento daquele que estava naquela velha aliança. Abraão permitiu que Deus viesse na terra na forma humana. Irmãos, é complicado o que eu estou explicando ou você está comendo comigo? Isso é algo tão poderoso. Por que eu estou falando disso, pastor? Mas o senhor foi tão lá atrás, e a reforma protestante? Porque nós precisamos entender que quando nós falamos de reformar, nós estamos falando de criar algo novo. Você vai conversar com um católico conservador, ele vai dizer que a igreja evangélica saiu da católica. Não. A igreja evangélica voltou para a igreja original, porque a católica saiu da original. Quem está entendendo? Essa primeira igreja começou com os apóstolos que foram treinados. Aliás, diga-se de passagem, nós não edificamos, o fundamento da vida cristã é Cristo, mas a Bíblia diz que a igreja é edificada sobre o alicerce dos apóstolos. É eles que trouxeram os fundamentos, porque eles que começaram a igreja, depois que eles foram treinados por Cristo. Amém, irmãos? Esse evangelho é algo tão poderoso, que ele permaneceu perdido durante muitos anos, mas pela ação do Espírito de Deus, Deus encontra o homem que estava preparado para receber um chamado há 500 anos atrás. Deus fala com ele lê isso e ele começa a entender, não me envergonho do evangelho. Puxa, qual é o evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. E Lutero se encontra ali e fala assim, mas que boas notícias são essas? A minha vida é uma droga e eu não estou vencendo o pecado. E tudo que eu olho para o lado só tem religião, e o relacionamento com Deus vivo, verdadeiro, amoroso, perfeito, bondoso, misericordioso, santo, inquestionável, poderoso. Aonde está ele? Porque existia uma época sombria, a igreja não estava provando o mover do Espírito. Amém, irmãos?
E ele começa a entender, olha, o evangelho de Cristo é o poder de Deus. Vocês viram lá? O evangelho de Cristo. Uma vez eu estava ensinando aqui para a igreja, eu estava comentando algo que eu quero trazer aqui à sua memória. A Bíblia diz assim, ó, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que nós muitas vezes falamos. Mas a Almeida Revista Atualizada é a que tem a versão mais correta no âmbito desse versículo. Ele diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a palavra de Deus, mas é um evangelho mais exclusivo. A palavra de Cristo é essa. Cristo nasceu entre os homens, gerado pelo Espírito de Deus, no ventre de uma menina, virgem, não conhecia homem. Foi gerado pelo poder sobrenatural de Deus no ventre daquela moça. Ele nasceu como homem, ele cresceu entre os homens, ele foi tentado pelo diabo, em tudo ele foi considerado justo, perfeito e fiel. E não errou em nada. Portanto, ele foi encontrado apto para fazer aquilo que era uma tarefa que Deus queria que o homem, lá em Adão, já tivesse feito em favor da esposa que comeu o primeiro fruto. Mas o homem se vendeu. Mas agora, porque Cristo está apto, então ele pode fazer essa reconciliação. Amém? Então, uma vez que ele faz toda a obra perfeita, e Jesus nem precisou de muito tempo para fazer, porque ele é tão perfeito que ele fez isso em 3 anos e meio, treinou 12, viveu com mais 70 nas imediações, 120 viveram à volta dele, algumas multidões o viram pregar, isso foi suficiente para que toda a terra fosse contaminada por essa verdade poderosa. Ele morre uma morte punitiva, sem que aqueles que o examinaram tivessem encontrado qualquer pecado nele. Então ele morreu uma morte injusta para ele, mas que se tornou justa para mim, porque eu devia, ele pagou minha conta. Imagina que Jesus levantou da mesa primeiro, passou no caixa e falou, olha, aqui está pago do Wendel, está pago do Paulo, está pago do Vitor, da Bruna, e você toma esse plus aqui, porque eles vão querer sobremesa com certeza. E é o seguinte, manda uma Coca-Cola de 1,5 litro lá para o Renato também. Ele vai viver uma vida abundante, e se ele perseverar na fé, ainda aqui em cima eu vou galardoar ele. Quer dizer, você está achando legal, está comendo no grill e está falando, na semana que vem você volta que eu vou te levar num japonês. Isso é algo tremendo, irmãos. Muitos homens bons morreram por boas causas na história, mas Jesus não ficou morto ao 3º dia, então ele se levanta pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Jesus é arrancado da experiência da morte, volta à vida, e para que não houvesse nenhuma dúvida de que ele permaneceu morto, por espaço de 40 dias, ele agora aparece para todos aqueles que andaram com ele. E ele pôde andar entre eles e dizer, por favor, me toque, porque eu não quero que haja nenhuma dúvida de que eu sou Jesus. Você está sentindo a minha carne, o meu braço, meus ossos? Está sentindo? Eu sou real, não sou uma alma penada não, viu? Você não está tendo uma ilusão, porque você era muito apaixonado por mim, e ontem você comeu muita lasanha, ficou de barriga cheia, agora você está tendo uma alucinação. Eu sou real, você pode ver? Tomé teve a oportunidade e falou o seguinte, olha, pode botar o dedo no furo aqui, ó. Você está sentindo? Eu quero dizer para você, o sacrifício que eu fiz por você, Tomé. Amém? E Lutero agora está falando assim, olha, o evangelho de Cristo é essa mensagem. Ele é o poder de Deus. E aí ele começou a entender, olha, essa obra consumada é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Opa, peraí, é a obra de Cristo, não é a minha obra, porque eu estou me penitenciando e não estou conseguindo construir nada bom. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo errado. Lutero começa a perceber o seguinte, não é eu quem trabalha, é ele que trabalhou. Não é eu quem faço, é ele quem já fez. Não é eu que realizo, é ele que realiza. Não é eu que me santifico, é eu que permito que ele trabalhe a minha vida. Eu achei legal, nós cantamos isso aqui, né? De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, serei igual a ti. Por quê? Porque eu abro meu coração e recebo a glória, eu descanso na glória e eu vou me tornando parecido com ele. Amém? Para que os irmãos não achem só que é a palavra do pastor, quero dizer para os irmãos que está registrado em 2 Coríntios 3,18, que diz assim, todos nós com cara descoberta,
E esse cara descoberto, o apóstolo Paulo, por revelação, ele estava dizendo como se a cara de Deus estivesse coberta dentro do Santo dos Santos, mas agora com a cara descoberta, porque o véu foi rasgado, nós podemos contemplar a glória do Senhor face a face. Porque agora quando nós olhamos para o Santo dos Santos, nós podemos ver o que tem lá dentro a arca de Deus, que representa a glória de Deus. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, no dia chamado Yom Kippur para o judeu, ele podia entrar lá e ele podia derramar o sangue, aspergir sangue sobre a tampa daquela arca, chamada propiciatório, e ali produzir aquilo que era um perdão. Perdão. O que é um perdão? É um arranjo. Porque se aquele perdão fosse definitivo, o sacerdote não tinha que ficar repetindo uma vez ao ano, o escritor aos Hebreus fala. Mas quando Jesus agora asperge sangue, esse sacrifício não precisa ser repetido, porque agora ele entregou sangue de uma vez por todas. Aí ele fala de glória em glória, então nós podemos olhar para Deus com a cara descoberta. O Senhor está com a cara descoberta, o rosto do Senhor está desvendado, a glória de Deus está à mostra, o véu está rasgado, nós podemos olhar para Ele. E quando nós olhamos para Ele, nós encontramos essa glória. Enquanto olhamos para a glória, a luz que está na face dele é impressa em mim. A minha face sai brilhando. Para eu não me deixar sozinho, adoro dar embasamento bíblico para os irmãos. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte, que Moisés subiu o Sinai para quê? Para ver a glória de Deus pelas costas. Mas quando ele voltou, havia um brilho na face dele. Os irmãos sabem, Jesus, no Monte da Transfiguração, ele estava ali com Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, a face dele brilhava. Ele estava no ambiente onde ele podia contemplar a glória de Deus. A glória de Deus, quando nós olhamos para ele, a sua face também brilha. O que é a face brilhar para nós? A luz de Deus é impressa em nós. Nós vencemos o pecado pela obra do Senhor, não é penitenciano. Não é isso que significa arrepender. Arrepender é deixar de viver uma vida onde eu governo e passar a viver uma vida onde Cristo governa a minha vida. Por isso que nós dizemos nos entregar ao Senhor, entregar o comando na nossa vida ao Senhor. Lutero começou a entender isso, e ele começou, eu imagino Lutero se fosse Murilo lendo a Bíblia, ele falou, uau, aleluia. E ele começa a falar, olha, o justo então vai viver por fé. O texto de Romanos 3:28 diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deixa eu te dar o contexto do texto de Romanos 3:28. O Romanos 3:23 diz que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Todos pecaram, vamos dizer todos, diga isso. Todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E o apóstolo Paulo começa a falar, olha, você foi pecador, o pecado te separou da glória de Deus. E ele vai fazendo uma construção em cima desse pensamento, mas quando ele chega no verso 28, ele está desenvolvendo um pensamento que começou em todos pecaram e foram separados da glória de Deus, mas aqui ele conclui dizendo, concluo, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Apóstolo Paulo, ele começa dizendo, o homem perdeu a glória porque pecou e foi apartado dela. Mas agora eu concluo que ele é justificado, ele volta, está unido com a glória de Deus, mas não é pela obra da lei, não é pela obra da carne, não é pelo esforço natural, não é pelo trabalho desse próprio homem, não é pelo esforço de você tentar ser muito crente. É justificado porque tem fé na obra que foi consumada pelo Filho Jesus. Jesus faz a obra no nosso lugar. Os irmãos estão entendendo? Diga aleluia. Estão entendendo mesmo, igreja? E aí, baseado nesse entendimento, eles começaram a desenvolver uma teologia. Põe na última para mim, por favor. Que ela deixou para a gente uma herança que nós chamamos de 5 solas. Essa palavra 5 solas é uma palavra do latim. E é 5 solas porque nós vamos ter 5 vezes a palavra sola. Vocês estão vendo aí? Ó, sola, 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 solo, soli. Amém? 5 solas. A palavra sola significa somente. Somente dessa maneira. Não há outra. Amém, irmãos? 5 solas significa, olha, 5 somentes de Deus para a igreja. Amém? E esses irmãos começaram a construir essas solas.
A primeira sola, só a Escritura. Só a Escritura. Diga isso, só a Escritura. Irmãos, eu vou dizer para os irmãos que eu tenho uma intenção bendita de que você talvez decore isso aqui, porque é algo tão precioso para você conhecer. Amém? Nós precisamos saber que a nossa vida está sendo alicerçada em cima desses 5 somentes aí. Amém? Diga assim, só a Escritura. Eu vou falar deles fora da ordem, mas nós já vamos estudar cada um deles. Vou falar de alguns rápido, porque os irmãos vão perceber que nós já estamos falando dele. E vou me atentar em 2 aqui hoje, ó. Segunda coisa, sola gratia, significa só a graça, mais nada. Terceiro, sola fide, significa somente a fé, sem o trabalho do homem, é o trabalho em dependência da obra consumada na cruz do Calvário. O Wendel ministrou aqui um domingo sobre a obra consumada no iniciozinho do semestre. Solus Cristo significa somente Cristo salva. Amém? Eu convidei um irmão para falar um pouco sobre esse princípio, somente Cristo salva. Então, sobre esse eu vou guardar aqui para o domingo que vem. Eu convidei um amigo, vou almoçar com ele amanhã, o apóstolo André Hilário, aqui da Igreja Pleno Poder na Santo André. E tem algumas igrejas, eles não são em cela, uma experiência diferente, talvez até um outro jeito de ministrar a palavra, mas tenho certeza que a igreja vai ser muito abençoada aqui no domingo que vem, amém? Talvez a chuva segurou alguém em casa, venha, traga convidados, tenho certeza que ele... Eu tenho muito encargo para trazer os outros, para ouvir os outros, né, irmão? Porque eu não me considero um grande pregador, mas imagino que trazer para ver um pregador é algo maravilhoso, né? Ele vai pregar aqui domingo que vem, vai ser uma bênção. Ele vai ministrar para nós especificamente sobre solos Cristos, só Cristo. Pedi a ele, vou reforçar amanhã, que eu quero que ele conte aqui o testemunho dele, por isso eu não vou nem contar o testemunho dele. Mas ele tem um testemunho muito forte. A maneira como Cristo se revelou a ele e o salvou, era membro da igreja, onde ele se converteu, no tempo que ele se converteu, e vi tudo isso, os primeiros passos desse homem de Deus, que se tornou um apóstolo, está plantando um monte de igreja, e tem vivido o mover do Espírito, e vai pregar aqui a semana que vem. E somente para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, rapidamente, o que nós podemos ver quando nós falamos de somente a fé? Lutero começou a falar a respeito de justificação pela fé. Eu falei isso no primeiro domingo. Irmãos, a palavra justificar tem o seu radical de origem jurídica. Imagine que justificar aponta para aquele conceito de um juiz que recebeu um processo onde alguém foi acusado de um crime. Amém? O termo justificar vem dessa ideia. O acusado de um crime fomos eu e você. O crime que nós cometemos é aquela rebeldia, nossa independência de Deus. Nós estamos governando a vida da nossa maneira e fazendo o que queria com o nosso nariz. Nós estamos andando de maneira independente e rebelde do Senhor. Fomos acusados disso. Mas justificar aponta para um juiz que quando ele analisa o processo, ele declara uma sentença. Ele bate o martelo e ele diz, inocente. Amém, irmãos? Eu vou fazer de novo, porque eu vou dizer para os irmãos que eu espero aqui. Então a gente faz bem ensaiadinho, porque isso vai ser bem legal, tá bom? Vou fazer uma vez, depois a gente ensaia, depois a gente faz uma vez de verdade. Quando eu falar inocente, os irmãos falam glória a Deus. Tudo bem? Então o juiz recebeu a denúncia da inocente. Amém. Esse aí foi o ensaio, entenderam, né? Agora nós vamos fazer para valer, amém? Então o juiz recebeu, irmãos, o processo. Nesse processo, alguém estava falando que o Henrique que ali está, ele foi acusado de ter praticado um crime. O juiz agora analisa o processo do Henrique e o juiz, ele promulga a seguinte sentença: inocente. Inocente. Deus não fala só no inocente, Deus fala justo, Deus fala filho amado,
Deus fala nova criatura. 2 Coríntios 5,17 ele diz, olha, o que fala em 2 Coríntios 5,17? Alguém me ajuda aí? Está lá. Nova criatura. Abre alguém aí, por favor, dá um branco aqui agora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Porque o juiz declarou, nova criatura, inocente, vai viver uma vida livre do pecado, não vai mais voltar para o erro. É a sentença que foi proferida a respeito de você. Você foi justificado diante do Supremo Juiz, o Deus Pai. Você foi chamado de filho, e cessa toda a acusação. Acabou, está cancelado. Alguém já pagou pelo crime. Alguém morreu de maneira inocente. Ele tem, e deixou na cruz do Calvário, crédito de sobra para todos os teus pecados. Eu quero que a igreja vive no erro? Não, mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz muito claro isso. João escreveu nas cartas, escreveu 3 cartas. João escreveu um evangelho, escreveu 3 cartas, escreveu o livro do Apocalipse. Ele escreveu, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus Pai. Agora, talvez alguém fique imaginando que Jesus fica lá todo o tempo falando, advogando, protegendo. Não, Jesus não é somente advogado, Jesus é a sentença de inocente. O Pai olha para ele, a criação olha para ele, o demônio olha para ele, os anjos olham para ele, e todos dizem, mas há aqui alguém que verteu sangue inocente, nós já não podemos punir aquele que está lá na terra, alguém já foi punido de maneira completa aqui. Amém? Sei que os irmãos estão muito careca de me ouvir falar essa verdade, mas eu vou dizer, este é o poder de Deus. Esse é o evangelho. Alguém que entende isso está entrando aqui no nosso meio pela primeira vez. Se você está entrando aqui no nosso meio pela primeira vez, está chegando com o seu casamento destruído, se você entender essa verdade, esse é o poder de Deus para você voltar para sua esposa depois do culto e você começar uma vida nova com ela. Como que é, pastor? Preciso falar o quê? Não fale nada, meu filho, só depende do evangelho, o Senhor vai fazer tudo. Entendeu? Esse é o poder de Deus, é um poder de substância. Você chegou aqui doente nessa noite, a palavra do Senhor diz que o corpo dele foi feito maldição no nosso lugar, que as feridas que foram abertas, chamadas pisaduras, foi nela que ele carregou as suas enfermidades. Esse é o poder de Deus, essa é a verdade de Deus. Você vai embora curado nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a verdade e somente a fé. Você foi, diga assim, somente a fé. E aí sobre graça nós estamos falando, estou fora de ordem aqui, amém, amados? Então eu falei dessa terceira, sobre a graça nós temos falado bastante. Alguém falaria, olhando para tudo que Jesus fez, alguém talvez perguntaria, como é possível isso, pastor? Aí, Jesus vai voltar, nós vamos ver essa trombeta aí. Como é possível isso que Deus fez por mim, pastor? Eu não mereço. E aí eu vou dizer para você, é possível porque Deus te escolheu. Pastor, como é que eu posso acreditar que eu vou para o céu se eu estou todo errado? A questão é o seguinte, você está todo errado, mas Ele veio todo certo e fez a obra para você. E aí você vai dizer, mas como é que pode? Pode porque Ele quis. Mas por que eu? Porque Ele quis. Porque Ele é bondoso. Pastor, conheço tanta gente no mundo que está vivendo uma vida tão melhor que a minha, mas Ele escolheu você. Irmão, você sabe que tem muita gente, eu estava dizendo isso no curso, se você evangeliza, a pessoa não entende o evangelho. Você tem alguém assim na sua família, na sua casa? Continue testemunhando. Mas às vezes a pessoa está demorando para cair a ficha, você fala, puxa, como eu posso compreender e achar tão simples? Eu vou dizer, porque é uma verdade espiritual. Mas por que eu, pastor? O que eu tinha de diferente em mim? Por que eu atraí a Deus? A resposta é, não foi você que atraiu a Deus. Ele se sentiu atraído por você. Ele te amou, Ele te escolheu. Eu vou dizer para os irmãos, por que eu sou pastor e você não? Não sei responder. Aí às vezes eu vou dar oportunidade para alguém aqui, você vai falar assim, o cara é um pregador, por que Deus não escolheu ele? Pastor Márcio fala demais, berra na nossa cabeça.
Não sei por que Ele me escolheu, irmãos. Não tem em mim, eu tenho convicção, não tenho nada que eu possa oferecer a Ele. Se eu tenho minha voz, então ela está à disposição, mas eu sei que para falar, eu não quero falar de mim, quero falar dEle. Porque se eu falar de mim, você vai embora pesado. Se eu falar dEle, você vai uma pluma. Você vai pisando assim, falando, nossa, que culto gostoso, meu Deus do céu. Essa é a graça. Amém? C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia. Os irmãos já ouviram falar nele? Chamaram ele para um congresso onde iam se reunir pessoas para discutir o evangelho, querido Roger Jackson. E aí, vários homens então foram chamados para explicar a sua religião para aqueles religiosos de tudo quanto é religião. E eles iam ali defender a sua religião. Chegou a vez de C.S. Lewis, ele proferiu a seguinte declaração. Imagina C.S. Lewis chegando aqui, analisando tudo que foi falado. E ele começa a fala dele e diz assim. Eu imagino, né, irmãos? Não está declarado exatamente assim, mas deixa eu inventar aqui um pouco, vai. Queridos amigos religiosos, teólogos, sei lá o que era. Boa tarde. Quero que vocês saibam que é o seguinte, eu poderia dizer que o evangelho, a grande tribulação, a grande influência, o grande legado do evangelho seria um valor moral alto, elevado. Mas eu quero dizer para os irmãos, aqui é eu para a igreja, né? O C.S. Lewis não era irmão, né? Dos caras. Eu quero dizer para vocês que muitas religiões deixam esse legado, valor moral elevado. Ou não? Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? O cara vai para uma igreja, um templo, ele vai para uma religião, ele aprende coisa ruim? Não. Ele aprende coisa... A igreja está comigo? Aprende coisa ruim? Muito bem. C.S. Lewis continuou dizendo, ele falou assim, eu poderia dizer que o grande impacto, a grande herança do evangelho seriam os milagres, as curas, os fenômenos. Na presença daqueles outros religiosos, ele teve que reconhecer, não é isso. O evangelho tem muito poder e opera sinais e maravilhas, mas muitos de vocês têm experimentado milagres genuínos. Isso é estarrecedor para você. Eu estava dizendo, e abre e fecha parênteses aqui antes de falar do que C.S. Lewis disse, que você imagina que alguém tirou uma santa de um lago e viu ela chorando, aí você fica imaginando que essa água é a água que estava no lago, que estava dentro da santa e começou a sair do olho. Mas eu quero dizer para você que quem viu a santa chorando, ele foi inteligente. Ele foi lá e enxugou a santa, ele chacoalhou a santa, e tirou toda a água da santa. A santa chorou de fato, foi um milagre. Os irmãos não acreditam nisso, não? É um sinal. E ele foi para frente dos caras e falou, olha, sinais e milagres acontecem no evangelho, mas isso acontece em outras religiões também. Aqui para nós estamos dentro de casa, eu vou dizer para os irmãos, o diabo também opera sinais, o diabo faz curas. Ou vocês nunca viram a operação do Dr. Fritz, não? O cara chega lá, coxa, e não está andando dessa perna, o cara bota aí numa maca com vela acesa e os caras batendo tabaca. Ele rasga o couro do cara, o cara olhando sem sentir nada. Não está sentindo, mas está anestesiada pelo poder sobrenatural. Não, mexe o dedão. O cara mexe. Mas a perna está cortada. É um negócio muito louco, irmãos. Mas é o engano. Operação do diabo. Pastor tem poder naquilo? Tem poder, mas não é do Deus verdadeiro. Quem está entendendo? Diga aleluia. E C.S. Lewis segue dizendo. Eu poderia dizer que o grande legado do evangelho foi um homem que morreu, mas eu vou dizer para vocês, na presença de todos vocês religiosos, grandes homens morreram por grandes causas. Homens honestos, íntegros, uma mensagem verdadeira. Irmãos, eu não vou prestar aqui, os irmãos vêm me ouvir uma vez por semana, não vou pregar aqui usando o nome de outros, amém? Mas se eu um dia pegasse aqui e falasse da biografia de Maomé, você ia ficar estarrecido. Esse cara foi um grande homem. Dalai Lama. Como chama o...
Mahatma Gandhi, Santo Agostinho de Hipona e outros caras. Esses caras foram homens íntegros, sim ou não? C.S. Lewis, ele foi íntegro. Ele disse, olha, eu poderia dizer que seria uma morte de um grande homem, mas vocês também diriam que grandes homens morreram na religião de vocês. Eu vou dizer para vocês qual que é a poderosa mensagem do Evangelho. O Deus dos crentes é o único que escolheu rejeitar aqueles que se acham bons, escolheu reservar para os malvados o seu reino. Só o Deus dos crentes. Talvez você não viu poder nisso, mas vou dizer, é nós quem estamos perdidos, é nós quem estamos cheios de pecado. Talvez os caras, eles ficaram escandalizados com aquilo, mas eu vou dizer, o que ele estava falando, ele estava reconhecendo, eu também era um pecador, mas ele resolveu me escolher e me fazer participante do seu reino. Isso é graça, isso define graça, é isso que nós precisamos entender. O Senhor, o Deus verdadeiro, ofereceu o seu reino a homens malvados. Mas vai entrar cheio de pecado no céu, pastor? Não, Ele mesmo te deu um banho de sangue, Ele mesmo te purifica, Ele mesmo te limpa, Ele mesmo te atavia, Ele mesmo te prepara, Ele mesmo te apresenta diante do próprio Senhor Jesus. Amém? Essa é a obra do Senhor no tempo da graça. Por que nós estamos aqui fazendo parte da igreja? Por que você vai à cela? Por que a gente faz discipulado? Porque a gente está permitindo que o Espírito Santo venha e nos lave. E tira os pichos, e tira os bichos, e tira a mácula, a impureza. Nós estamos sendo tratados. O que é isso, pastor? Isso é o trabalho da graça. O que eu estou fazendo? Você não está fazendo nada. Presta atenção, eu sou o único dentro desse prédio que jejuei hoje. Eu sou o único dentro desse prédio que está falando nesse momento. Neste momento eu sou o único que está trabalhando aqui dentro. Mas eu vou dizer para os irmãos, miraculosamente eu também estou descansando. Os irmãos estão aí sentadão, tem gente até que está dormindo, e eu estou aqui pregando. Aí você fala assim, isso aqui que eu estou ouvindo está mudando a minha vida. Essa é a graça. Você não vem para fazer nada. Mas um miserável muitas vezes não sai de casa nem para assistir um culto. Uma graça, ela é tão barata que você senta aí, se você não quiser dar o dízimo, não dá. Não dá. Eu te amo do mesmo jeito. Você quer ir embora no meio da massagem? Vai. Quer chegar atrasado no culto? Acha que a Camila canta desafinado? Nós te amamos, viu? Essa é a graça. Nós fomos chamados para amar gente malvada. Você está aí falando, pastor Márcio é gordinho, eu estou aqui anunciando a graça para você. Você está falando assim, mas esse homem fala muito alto. Você está aí questionando as coisas que eu estou dizendo. E eu estou dizendo aqui, eu te amo. Essa é a graça. Se a gente se olhar humanamente, a gente nem se suporta. Mas a graça de Deus se colocou junto. Tem gente rica dentro desse prédio, tem gente pobre passando fome. Nós estamos aqui no mesmo ideal. Ninguém vai ficar passando fome. Chegou aqui a prosperidade de Deus para você. Amém? Essa é a graça, irmãos. Amém? E aí eu queria falar para os irmãos mais algumas coisas a respeito da Escritura, porque a Escritura é o poder de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? A Escritura é o poder de Deus. Semana passada eu falei de tantas coisas, hoje eu quero acrescentar mais algumas. Quando a gente fala que a Escritura é o poder de Deus, o que o pastor está querendo? Eu vou ser sincero com os irmãos, claro, porque tem gente que a ficha não cai, então eu preciso te ensinar. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, a Escritura é o poder. Leia a Bíblia, meu filho. Leia a Bíblia na sua casa. Pastor, não consigo ler muito, eu só tenho 15 minutos para um devocional. Meu filho, lê 5 versículos, mas leia. Quando você for entrar no seu ambiente, eu estou ensinando você o mantra aqui, né? Começamos orando aqui. Senhor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nesse momento eu vou abrir a tua palavra, declaro corajosamente, os meus ouvidos estão atentos, a minha mente está alerta, eu vou ser transformado pela tua Escritura, nunca mais serei o mesmo. Todas as vezes. Fala comigo agora, Deus. Pastor, isso é poderoso para mudar a vida de um sujeito? É. E deixa eu dizer algo para os irmãos. Leia toda a Bíblia. Esses dias no GCD eu estava falando para os irmãos que são líderes de adultos. Leia até o que você não entende. Pastor, tem valor espiritual ler aquilo que eu não entendo. Deixa eu dizer para os irmãos, parece loucura o que eu vou falar agora. Leia o que você não entende. Encha o seu coração da verdade que liberta. Porque para Deus transformar em revelação, você primeiro precisa se alimentar do rema.
Imagina que nós vamos fazer uma janta depois do culto para todo mundo. Qual que é a substância para fazer essa janta? Eu preciso que cada um traga 1 quilinho de arroz, os homens. Aí você vai trazer. Nós precisamos de matéria bruta para ter o arroz cozido. Quanto está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Para você comer o arroz cozido, primeiro eu coloco o arroz cru. Não sei como que é o método dos irmãos para preparar arroz. Lá em casa é assim, a Sueli coloca o óleo, a cebola, o alho para dar uma fritadinha. Aí depois ela coloca o arroz para refogar, não é assim? E ela deixa ali. O que é isso? Essa matéria bruta é o que você está lendo no seu dia a dia. Muitas vezes quando você lê de manhã, você não teve acesso à revelação de manhã. Você teve acesso ao arroz cru. Deixa eu dizer para os irmãos, nunca vai comer arroz cozido quem não coloca nada na panela. Não vai comer. Então você tem que colocar algo para dentro. Você tem que se alimentar do arroz de Deus. Os irmãos ficam lá se alimentando de tudo quanto é coisa no YouTube. Falando o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp. Eu também gosto bastante de WhatsApp, nenhum problema do WhatsApp. Mas sabe, a gente só enche disso. Televisão, o chefe fica aqui. Só tem isso no seu coração. Como é que você vai comer arroz cozido? Sabe qual é a verdade a respeito? Você não tem arroz cru na panela. Porque aí o fogo do Espírito que vem, que trabalha isso e gera arroz cozendo na sua panela. A sua panela é o teu espírito. Amém? Leia toda a Bíblia. E eu quis trazer uma informação aqui para os irmãos entenderem algo. E eu, quando eu falo informação, fico achando que alguém se perde. Então, me dê toda a sua atenção para você comer isso agora. Diga assim, leia toda a Bíblia. O Velho Testamento é uma velha aliança. Daqui a pouco eu já vou falar sobre isso. Ela não vale para nós. Nunca valeu para nós. Para nós que estamos aqui dentro desse prédio, nunca valeu. Amém, irmãos? Vem cá, Daniel. Vem cá, Wendel, por favor. Fica de pé aqui, Wendel. Wendel. Vem cá, Daniel, aqui em cima. Muito bem. Existem 3 povos na terra. Fica ali, por favor, aqui no meio. Existem 3 povos na Bíblia. Lucas Reis está aí? Vem cá, Pedro. Ele está lá atrás? Ele está trabalhando? Está Jesus. Ele já fez a peça? Vê lá se ele pode vir Jesus aqui. Espera aí, Pedro, senão você vai se trocar mesmo. Mas se tiver Jesus, aí vai ser tremendo. Amém? Irmãos, na terra existe um primeiro povo que se chama judeu. Diga, judeu. Deus não fez uma aliança comigo e com você. Deus fez uma aliança com Abraão e os seus descendentes. Alguém aqui tem um sobrenome de judeu aí? Tem judeu no sangue? Tem alguém que é judeu? Descendência de judeu? Não. Então você é tudo pé rapado igual eu mesmo. A velha aliança foi feita com... Me ajuda, irmão. Foi feita com... Muito bem, vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Isso é que é ato profético. Muito bem, isso aqui é sem combinar, tá, irmãos? Vocês vão lá, se coloca lá, atrás dele. Espera aí só um pouquinho. Jesus foi prometido para o judeu. Deus fez uma aliança com o judeu. Quando você está lendo o Velho Testamento, você está lendo um texto que não foi escrito para você. Foi escrito para esse cara aqui. Esse é o judeu. Tem alguém que é judeu aqui? Aparentemente, esse evangelho não foi feito para nós. Não leia querendo extrair a verdade. Eu vou explicar já isso, ok? Aquilo que está no Velho Testamento é uma velha aliança. Ela foi prometida para o... Jesus foi prometido para o... Então vai lá, judeu. Jesus era para você. O que acontece? Quando Jesus veio, o judeu fez isso, ó, deu as costas para Jesus. E aí Deus se comunica com o segundo povo na terra, que é chamado de gentil. Vamos dizer isso? Diga gentil. Quem é o gentil? Olha a cara do gentil, olha a cara gentil. Pastor, gentil não quer dizer o que você imagina. Gentil é gentil, não sei explicar. Amém? Gentil é outros povos que não judeu. Amém? O Daniel está simbolizando o judeu. E o Wendel é o...
Quando Daniel deu as costas para Jesus, sai aqui para o lado, Jesus, por favor. Não, Jesus. Fica aí, judeu. Você não quer mais nada com Cristo, então? Muito bem. Irmãos, tão bonito esse moço, né? Aplaude ele de novo, vai. Aí o Espírito Santo veio e falou o seguinte, olha, o judeu não quis, então a salvação agora está sendo colocada à sua disposição. Nós éramos gentios, mas agora ele falou, olha, Jesus, o que você acha? Quer abrir o seu coração? Quero. Aí ele vem, ó. E agora, o Senhor faz uma nova aliança na terra com o povo. O Senhor faz uma outra aliança na terra que é chamado de igreja. Amém? Então nós tínhamos um judeu, a velha aliança é para o... E aí o Senhor, porque o judeu não quis, rejeitou, o Senhor agora abre a porta para o gentil. Nós éramos gentil. Nós não somos herdeiros do Velho Testamento. Essa aliança foi escrita para outros. Amém, irmãos? Mas o Senhor agora abriu as portas para o gentil. Uma vez que você abriu o seu coração, você deixou de ser gentil, agora você se tornou igreja. Os irmãos entenderam? O Velho Testamento foi escrito para a igreja. Tudo no Velho Testamento é para a igreja. Pastor, na igreja, os apóstolos iam orar, eles não tinham, por exemplo, uma moeda para dar para o mendigo, mas disseram, nós não temos ouro nem prata, mas pelo poder de Jesus, o que ressuscitou, você levanta e ande. Senhor, isso aí foi para a igreja? Foi para a igreja? Foi para a igreja? Foi, apóstolo, foi para a igreja? Então quem pode orar aqui para o mendigo também levantar? O coxo. Quem pode orar? Deixa eu ver. Porque isso é para igreja. Tem gente querendo olhar a bênção que estava prometida para Abraão e tomar posse dela hoje, mas deixa eu dizer, ela não é judeu. Você não é judeu. Aquilo não foi prometido para você. Aquilo foi prometido para ele. Amém? Obrigado. Pode ir. Obrigado mesmo. Tá? Quem está entendendo? Aí você fala assim, tem gente que ignorantemente, ele fala o seguinte, pastor, se o Velho Testamento não é para mim, então não vou ler. Deixa eu dizer algo para os irmãos, eu quero construir um entendimento. Você está atento comigo aqui? O Velho Testamento não é para nós, mas preste atenção. Aquela aliança foi tremenda, e eu queria te dar um dado. Olha só. Israel nem existia como nação até o ano de 1948. Eles foram declarados nação numa sessão presidida, inclusive, por um brasileiro, dentro da ONU, e eles voltaram a ser constituídos nação. Eles são hoje 6 milhões de habitantes lá dentro de Israel. 14 milhões em todo o mundo. Então, só para você entender o que é isso, dentro de Israel como nação, não tem metade da cidade de São Paulo lá dentro de Israel. Quem está entendendo, diga aleluia. Ok. Mas deixa eu dizer algo para os irmãos. Israel como nação, eles têm uma população que é mais ou menos o equivalente a 0,19% da população da humanidade. 0,19%. 1%, pastor? Não. 1/5 de 1%. Quem está entendendo? Os caras são desse tamanho. Deixa eu dizer algo para os irmãos que esse dado é estarrecedor. 23% dos prêmios Nobel foram conquistados por judeu. Eu escrevi isso aqui para os irmãos. São prêmios de literatura, prêmios Nobel da Paz, Nobel por contribuições para a economia, medicina, física, química e tudo que você imaginar. Por que eu estou falando isso? Porque esta aliança, prêmio Nobel, é tudo do nosso tempo, amém? Mas essa aliança é velha, era só para eles e já caducou. Mas eles continuam prosperando porque tem só ela. Os irmãos estão aqui comigo? Alô? Vocês estão entendendo? É uma aliança velha, já passou, já caducou, já expirou. Eles estão comendo um Danone estragado e estão prosperando. Quem entendeu? A aliança já caducou. E eles não estão somente sendo abençoados, mas como estão cumprindo o que Deus diria, que neles serão benditas todas as nações da terra. Porque quando você pensa em medicina, 23% é herança, é o negócio que está aparelhando o lugar que você vai para fazer lá um ultrassom, a maquininha que foi usada aqui para medir o grau.
tudo israelense. O que existe de mais moderno de força bélica no mundo? Israel, está em Tel Aviv. Os irmãos sabiam disso? O centro de desenvolvimento da Microsoft é em Jerusalém. Por que eu estou falando disso? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, os caras são prósperos, mas eles só estão lendo o Velho Testamento. Uma velha aliança que se tornou antiga e está estragada, já caducou, está vencida há 2000 anos. Os caras estão comendo um Danone de 2000 anos atrás e estão prosperando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O habitante, né? Aí você fala assim, pastor, é só um dado. Olha aqui para mim, está lá? Diga assim, shalom. Muito bem, olha aqui para mim. Você fala, pastor, é só um dado. Olha aqui para mim, por favor. Enquanto nós temos isso em Israel, eu vou te dar um dado dos muçulmanos. Eles são 1 bilhão e 200 milhões de islâmicos no mundo. Enquanto nós temos 0,19% de habitantes judeus no mundo, 14 milhões em todas as nações da terra, nós temos 1 bilhão e 200 milhões de muçulmanos, ok? Enquanto a nação de Israel é 0,19, olha para mim, por favor, olha, 0,19 dos habitantes do mundo. O islâmico é 20% da população mundial. 1 a cada 5 habitantes do mundo é muçulmano. Agora eu vou dizer para os irmãos. Os irmãos sabem quantos prêmios Nobel tem os muçulmanos, os islâmicos, os árabes? 7. 1 de literatura, 2 de medicina e, pasme, 4 da paz. Um foi entregue em 1994 para Yasser Arafat, que é um terrorista. Então foi um prêmio Nobel comprado. Entenderam o que eu estou dizendo? Porque, pastor, o que isso interessa para mim? Interessa para dizer o seguinte, os caras estão lendo a Bíblia, estão entendendo a Bíblia, e ele está levando eles a fazer diferença no tempo deles. Nós estamos com a Bíblia completa, nós temos Jesus, que é muito superior que o Velho Testamento, nós não estamos prosperando, não estamos conseguindo resolver o nosso casamento, nós não estamos conseguindo viver em santidade, nós não estamos conseguindo romper como igreja. Você está aqui comigo? Alô? Sabe por quê? Porque nós não estamos atribuindo valor à verdade de Deus. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade, irmãos. Os irmãos estão entendendo o dado? Isso é estarrecedor. Por que eu fiz questão de colocar o islâmico aqui? Para dizer para você o seguinte, é consequência da aliança sim, porque o islâmico não tem aliança, por isso que não consegue fazer nada, a vida dele é sem direção, ele é um perdido, ele tem que se matar mesmo. Se não, Cristo não entrar no caminho dele, a vida dele não tem propósito existencial. Nós estávamos assim quando estávamos no mundo. Talvez você fale assim, então eu só vou ler Velho Testamento, mas olha o que o escritor do livro aos Hebreus 8:6 ele diz. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, aquele ministério do Velho Testamento. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior àquela antiga, sendo também baseada em promessas superiores. Quem está entendendo? Diga assim, a aliança é superior, o mediador é superior e as promessas, faça assim comigo, por favor, são infinitamente maiores para nós. Por que o mediador é maior? Porque o mediador da velha aliança é Moisés, o mediador da nova aliança é Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Agora, deixa eu falar para você, você fala assim, pastor, você está sendo muito teórico na sua ministração. Então vamos tornar prático. Vamos tornar prático. Nós estamos debaixo da nova ou da velha aliança, igreja? Nova ou velha aliança, igreja? Onde está a nova aliança, igreja, na Bíblia? Novo? Ok, nós precisamos conhecer o Novo Testamento? Precisamos conhecer a palavra? Conhecer a palavra faz diferença? Ler a Bíblia todo dia vai abençoar a sua vida? Você vai prosperar? Vai casar bem? Vai ser saudável? Vai crescer no emprego? Vocês estão entendendo isso? Quem quer ler Bíblia a partir de hoje aí? Oh Deus, então eu vou parar aqui, fazer apelo e vou embora. Posso continuar mais um instantezinho? Vocês estão entendendo o que o pastor quer? Leia a Bíblia, amigo, leia a Bíblia, coma a Bíblia. A Bíblia tem tanto conselho para você, você está aí ouvindo a palavra de alguém que não tem Cristo, que está no pecado. Está guiando a tua vida pelos conselhos que você está recebendo do teu amigo.
Por isso que não está dando nada certo, continua reclamando, você está seguindo um conselho que não era para você. Tem isso dentro da igreja. Em 1960, um pastor, irmãos, eu estou falando aqui a respeito de colocar a Bíblia em primeiro plano. Um pastor, ele teve um sonho de barriga cheia, e nesse sonho um anjo pegava pela mão dele e subia até o céu. Quando ele foi entrar dentro do céu, ele, antes de passar nos portais eternos, tinha uma penteadeira do lado. Isso mesmo que você ouviu, uma penteadeira. Aí o anjo falou para ele: você quer ver o que tem nessas gavetas? O pastor falou: eu quero. Aí ele abriu a primeira gaveta. O que tinha na primeira gaveta? O que vocês acham? Ah, sei lá, pastor, você que está contando a história. Olha aqui para mim. A primeira gaveta tinha cabelo comprido que foi cortado das irmãs. Aí ele falou assim: uou. Aí ele falou: você quer abrir o que tem na segunda gaveta? Ele falou: quero. Aí ele abriu a segunda gaveta. Sabe o que tinha lá na segunda gaveta? Correntinha e brinco das irmãs. Você quer abrir a terceira gaveta? Ele abriu a terceira gaveta. O que tinha? Maquiagem. Muito bem. Você quer abrir a quarta também? Tinha 4 gavetas nessa penteadeira. O homem de Deus falou para o anjo do Senhor: o que tem? Aí, ele abriu. Tinha pedaços de retalhos de tecido de saias que foram cortadas. Elas eram até aqui e vieram até aqui. Deixa eu dizer, irmãos, esse camarada saiu dessa experiência no céu, rejeitou tudo que a Bíblia nunca disse, fundou uma igreja no Brasil que se tornou uma grande denominação pentecostal. É uma igreja totalmente aliançada no que tinha nas gavetas, que não está na palavra de Deus, meu Deus. Pastor, eu não estou lá. Mas você sabe que tem gente olhando gaveta antes do portal eterno e deixando a sua vida ser guiada por isso aqui dentro da igreja. Construindo a sua vida em cima da areia com coisas que não está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz: errais, vocês não conhecem as Escrituras. Aí tem uma moça, irmãos, não vou dizer em que lugar do mundo, não me interessa saber o nome, mas eu quero dizer para você, você precisa conhecer a palavra. Aí alguém afrontou ela no meio do culto, ela falou o seguinte: olha, que Deus te amaldiçoe e você pegue lepra agora. Aí um obreiro dela ficou estarrecido, ele veio, puxou a saia da irmã, puxou ela do microfone e falou assim: pastora, João e Tiago, eles disseram para Jesus: Jesus, você quer que a gente ore e desça fogo do céu e consuma os samaritanos? Jesus olhou para eles e repreendeu-os, dizendo: vocês não sabem de que espírito sois, eu não vim para isso. Então, pastora, volta lá e tira isso. Não existe isso na Bíblia. Não existe na Bíblia, mas Deus falou comigo. Eu sei que parece piada para você, mas aí eu vou trazer para nós. Tudo bem? Vocês estão prontos para a gente debater aqui? Pode não? Pode dar na coro da igreja? Deus disse assim para o homem: não é bom que o homem esteja só. Solteiros estão aí me ouvindo? Não é bom que o homem esteja só. Quem falou foi? Ok, nós queremos ouvir só isso. Então eu preciso casar, pastor. Preciso casar, preciso dar uma mulher bonita, saciar meu fogo. Mas você sabe, Deus falou 4 coisas para o homem antes de dizer que não é bom que o homem esteja só. Os irmãos vão ficar estarrecidos, porque isso está na Bíblia. Deus disse para o homem: trabalhe, cultive a terra. Deus falou para o homem: guarde o jardim. E Deus falou para o homem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que isso significa? Quem quer casar aqui, os rapazes? Agora não quer mais ninguém, meu Deus do céu. Vocês são terríveis, mas vocês estão entendendo a palavra, é assim mesmo, é difícil. Então você quer casar, mas a recomendação do pastor, que é segundo a palavra, é o seguinte: você quer casar? O Senhor quem falou, não foi eu. O Senhor falou o seguinte: arruma um emprego, cultive tudo lá dentro do ambiente onde você é inserido. Os irmãos sabem o que significa a palavra cultivar? Significa elevar ao máximo potencial tudo aquilo que está nas tuas mãos.
Ele está falando assim, aí você vai prosperar. Aí você guarda a sua prosperidade. Aí ele falou o seguinte, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você não vai escolher sozinho, você vai escolher a independência. Aí ele falou, agora volta para pedir uma esposa, não é bom que o homem esteja só. Mas é um homem que tem emprego, que tem onde cair morto. Meus irmãos aqui querem entrar em corte, ok. Eu vou dizer para os irmãos, muita gente quer entrar em corte e não está fazendo corte, porque corte é preparo. Os irmãos estão entendendo? Ah, eu não acho assim. Pois é, você é aquela missionária que está amaldiçoando o cara lá. Você é aquele que parou para olhar a penteadeira. Você quer fazer as coisas do seu jeito. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a palavra. Quem está entendendo o que Deus está falando conosco? Agora para você, menina, posso bater em todo mundo, irmãos? Muito bem. A Bíblia diz que quando Deus formou a mulher, aonde que Deus colocou a mulher para encontrar o homem? No Éden. Amém, amados? Eu queria recorrer uma figura de linguagem para que os irmãos entendessem o seguinte. Existe hoje o Google Earth. Você pega, você puxa qualquer endereço da face da terra, qualquer lugar da face da terra está filmado pelo Google já, e você sabe que existe. Baseado nisso, Murilo, eu acho que a terra é redonda, mas assim, olha aqui para mim. Se você procurar Éden no Google Earth, você vai encontrar alguma coisa? Não. Então eu queria convidar você a acreditar em mim, mas você não precisa acreditar absolutamente, mas é o que eu vejo na Escritura. Deus não tirou o homem do Éden, Deus tirou o Éden do homem. Porque o Éden significa jardim de delícias. Não é um lugar, não é um tipo de cultura, não é uma vegetação, não é uma caatinga da vida, entenderam o que eu estou dizendo? Não é um lugar Shangri-La, uma cachoeira. O Éden é um lugar de manifestação de intimidade com Deus. O homem foi tirado daquilo pelo pecado, voltou em Cristo. Deixa eu dizer algo para você que é solteira. Você tem que procurar os homens que estão no Éden, os homens que estão na presença de Deus. Imagina, irmãos, Deus colocar Eva no Éden e Eva sair enveredando no meio do mato. O que você está fazendo aí? Ah, estou procurando um homem para mim. Porque as irmãs fazem isso. Pastor, eu quero casar. Na igreja não tem partido. Aí o que você faz? Você vai para o mato, procurar fora do Éden. Mas a Bíblia diz o seguinte, você quer casar, você vai encontrar o homem na presença de Deus, aos pés do Senhor. Então, deixa eu dizer, não vai dar volta no mundo, não. Pastor, do que o senhor está falando? Estou falando de só a Escritura. A Escritura tem recomendação para tudo. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Quem é casado aqui quer ser bem sucedido no casamento? Levanta a sua mão. Deixa eu dizer algo para você, irmãos homens. Você foi chamado como eu para governar a sua casa, mas Deus nunca quis que você fizesse sozinho. Nunca quis. Nunca quis. Irmãos, quando Abraão teve um filho, e não era o filho que Deus escolheu, ele teve um filho com Agar. Quando ele finalmente gera Isaac, a criança de Agar, Ismael, tinha uns 13 anos. Era filho de Abraão também. Abraão tinha um carinho, brincou com ele de pega-pega, esconde-esconde. Brincava com ele, é um filho adotivo. Na verdade, era um filho biológico, só não era filho de Sara. Aí o menino brincava com a cabeça lá de Isaac, falando, nossa, que Isaac, essa cabeça quadrada, hein? Tal. Sara era uma idosa, ela ficou irritada, ela falou assim, Abraão, dá um jeito nesse menino, tira esse menino do lar. Aí, Abraão foi orar, Senhor, é meu filho, como é que eu faço? Eu vou relegar a minha responsabilidade de pai. Sabe o que Deus disse para Abraão? Ouve a sua mulher, ouve Sara. Sabe por que tem muito marido que não é bem sucedido? Porque você entendeu o governo, mas você quer governar sem o auxílio da sua esposa. Você não ouve o que ela fala. Não ouve o que ela fala. Você deveria ouvir o que ela fala e considerar o que ela fala. Não estou dizendo para você decidir aquilo que a esposa quer. Amém, irmãos? Os irmãos estão aqui? Não estou falando para você decidir o que a esposa quer, mas deixa eu dizer para os irmãos, olha aqui para mim, eu sei que Deus está falando com o Ender, olha. Deixa eu sair de perto de você, estou brincando. É que a gente tem liberdade também, né? Espera aí que eu vou descer nela também, peraí. Olha aqui, os irmãos estão entendendo? Conselho para ser bem-sucedido no casamento. Tem conselho para ser bem-sucedido no casamento? Segue, irmãos, o conselho do casamento.
O judeu prosperou um monte. Os homens da reforma fizeram uma revolução na terra. Por que o evangelho seria um poder na vida deles, não seria um poder na sua, meu filho? Se o evangelho fez diferença na vida deles, vai fazer na sua também? Sim. Sabe o que acontece? Nós somos uma igreja que muitas vezes não queremos conhecer a palavra. Eu brinquei com o Endel só, irmãos. Deus está falando com ele mesmo, mas é só brincadeira. Amém? Mas Deus está falando com todos os maridos aqui, amém? Quantos maridos querem ouvir a voz de Deus? Amém? Agora deixa eu dizer algo para as irmãs também. Eu estou falando de conhecer a palavra e não ficar olhando a penteadeira do lado de fora. É isso que eu estou falando. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos. A palavra do Senhor diz que o lugar reservado para a mulher é o lugar de submissão. Eu sei que essa palavra é pesada na igreja, mas é porque nós não percebemos o que ela significa. Submissão não é um lugar que Deus te fez para você ser uma mulher menor que o seu marido. Você é igual a ele. Deus até falou para ele te ouvir. Amém? Deixa eu dizer algo muito claro para a igreja. Eu não sou ninguém sem a Sueli, irmãos. Não sou ninguém sem a Sueli. Ela até me embeleza. Quando eu chego junto, eu me sinto mais bonito do lado dela. De verdade. Esses dias eu tenho falado para ela, meu bem, você tem que ser arrumado mais. Você está tão bonita quando você chega nos lugares. Eu estou me sentindo até mais apetecido por ela. Ela é tão... O meu completar, a sabedoria dela, a fala dela, o jeito dela, as decisões dela, ela é uma bênção para mim, irmãos. Nós temos uma obra poderosa de crianças aqui, porque Deus colocou ela ao meu lado. Os irmãos estão entendendo? Agora, o Senhor falou para ela que é para se submeter a mim, não matar. Não é um lugar menor, é um lugar de proteção. As irmãs estão me ouvindo? É um lugar de proteção. Deixa eu dizer, Deus não quis te expor. Lá na glória, quem vai prestar conta é o marido. Você quer esse lugar? Pode ficar com ele. Entendeu? Se você errar, quem presta conta é o marido. Os irmãos nunca notaram que na Bíblia, quem comeu primeiro o fruto proibido? Mas a Bíblia fala o quê? O homem pecou. Os irmãos nunca notaram isso? Sabe por quê? Porque o Senhor escolheu o homem e colocou ele na posição do governo. Então Deus fala agora, eu vou lidar com o homem. Eu vou lidar com o homem. Da sua mulher, você cuida. É o Senhor falou. Então, o que eu estou dizendo aqui para as irmãs? Facilita o trabalho do seu esposo de ser sacerdote da casa. Ore por ele, participe com ele, seja doce, não seja intragável, não fica com tagarelice. Tem mulher que não para de falar. Meu Deus do céu, isso é terrível. Tem mulher que é insubmissa, tem mulher que é dura. Os irmãos estão ouvindo o Senhor? Amém? Não é uma posição menor, Deus te ama, Deus quer que você participe da edificação da casa. Mas presta atenção, o Senhor aprova o Senhor te colocar numa função de auxiliar o seu marido. É uma posição super abençoada. Se funcionar conforme a palavra de Deus, você vai ser o cara mais feliz da terra e ela vai ser a mulher mais realizada, porque toda mulher que está no lugar dela, ela vai olhar para o seu marido e ela vai falar assim, ele é o melhor homem que existe. Todo homem que está no melhor lugar que Deus criou você para estar, ele vai olhar para a mulher e falar, essa é a melhor mulher que tinha para Deus me dar. Por quê? Porque não está olhando para a penteadeira do lado de fora, ele está olhando para aquilo que a Escritura diz e está caminhando no trilho da palavra. Quantos estão aqui convencidos que a palavra é boa, perfeita e agradável para a sua vida? Então deixa eu dizer algo para a igreja, leia a Bíblia todos os dias. Amém, irmãos? Esse é o valor só da Escritura. E é belíssimo, sim ou não? Pastor, e a parada do velho aliança e da nova aliança? Ok. Por que eu vejo a velha aliança? Na questão do casamento, você imagina o seguinte, o marido antigamente ele ia para o trabalho e levava a foto da esposa na carteira. Hoje a gente leva no celular. Mas você levava a foto da esposa na carteira? Levava. O que é a foto da esposa? O Velho Testamento. Quem está entendendo? É a sombra. O Velho Testamento está apontando para aquilo que vai vir. Você olha para a foto da esposa e tem vontade de ver a esposa. Você guarda no seu coração e vai aquecendo o desejo de estar com você. Tem uns irmãos aqui que estão apaixonados querendo entrar em corte, o camarada fica olhando a foto de perfil da moça no WhatsApp e fala, oh Deus, ela é tão linda, meu Deus. Tem até um irmão que mandou um áudio para mim e falou, pastor, ela é bonita demais. Eu estou te dando uma força aí, velho. Ó,
a foto. Agora, quando você chega em casa, você quer ficar olhando a foto, meu irmão? Não. Sabe por que você não quer olhar a foto? Porque a sua esposa é a realidade. Então nós precisamos carregar a foto. A foto é o Velho Testamento. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Ele é a foto de Cristo, é as sombras de Cristo, mas ele não é a realidade de Cristo. Eram as promessas, estavam sendo feitas para os judeus, elas foram deixadas aí para nós. Por quê? Porque elas enriquecem a esposa. O Velho Testamento faz com que o coração do marido fique mais apaixonado pela esposa, que haveria de vir. Nós enxergamos Cristo nas promessas, enxergamos Cristo nos tabernáculos, enxergamos Cristo nos profetas, enxergamos a fotografia da esposa. Mas quando nós chegamos no novo, nós encontramos com o nosso marido. Encontramos com Cristo. Ele é a realidade. Amém, igreja? E eu quero terminar aqui dizendo para os irmãos essa questão de só a glória de Deus. Eu só vou ler isso para os irmãos, que eu acho que Deus já falou bastante aqui para nós. A glória é devida, irmãos, àquele que trabalhou. Esse é o princípio somente a glória de Deus. Glória somente a Deus. A glória é devida para aquele que trabalhou. Os irmãos estão aqui comigo? Vou encerrar agora. Em nosso meio é Cristo quem tem que trabalhar. Por isso, o nome dele é que vai receber a glória. Se Cristo quem trabalha, é que recebe o pagamento. Se a igreja está trabalhando, a glória está sendo para o Senhor? Não, irmãos, a Bíblia diz que para aquele que trabalha, o salário não é considerado um benefício. O salário é considerado de direito. Por que a glória é somente a Deus? Porque ele executou todo o trabalho. E ele só vai ter todo o trabalho se a igreja sair de cena e deixar Cristo aparecer aqui no nosso meio. Quantos irmãos estão entendendo? Diga aleluia. Muitos na igreja estão chateados. Muitos se dizem desiludidos, muitos estão reclamando que estão sendo esquecidos, muitos deixaram a igreja, mas sabe, o problema desses irmãos é a justiça própria. Eles acreditam que alguém falhou com eles e projetam seus problemas nos outros. Eles puxam o holofote para si, eles querem reconhecimento, mas na igreja, quem reconhece na igreja é o Espírito de Deus. Você quer ser reconhecido no meio da igreja? Deixa Cristo trabalhar na sua vida, Ele vai te reconhecer. Os irmãos estão me ouvindo mesmo? Vou falar de novo. Se você quer ser reconhecido na igreja, deixa Cristo trabalhar na sua vida. Quando Ele trabalha, Ele é reconhecido, você vai ser honrado. Amém, irmãos? Nós temos pregado muito a respeito de honra. Mas eu quero dizer algo para os irmãos. Honra não é algo que se requer, honra é algo que se oferece. Para honrar, não posso dizer assim, ô Cleiton, me honra aí, mano. Não, ele vai me honrar se ele quiser. Se ele não quiser, honra não é requerida. Se for requerida, não é honra. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Vamos ensinar o princípio da honra. Precisamos ensinar o princípio da honra, igreja? É muito bom o princípio da honra, irmãos, mas vamos praticar o princípio da honra. Caminhe livre de expectativas. Não construa, as pessoas precisam me honrar, as pessoas precisam me reconhecer. Venha à igreja lembrando, na igreja somente para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Quem tem que ser reconhecido? Qual a data que tem que ser lembrado de aniversário? Quem é que morreu e ressuscitou? Qual o sangue que foi derramado? É Ele que vai ser reconhecido. Pastor, então nós não vamos nos lembrar uns aos outros? Irmãos, se nós somos cheios de Cristo, nós vamos lembrar uns dos outros o tempo todo. Mas quando você está livre de expectativas, tudo para você é surpresa. Você não carrega expectativa. Imagina que eu carrego uma expectativa de que a Sueli vai fazer um bom jantar hoje lá em casa. E aí eu chego cheio de expectativa. A Sueli vai fazer um bom jantar. Ai, meu Deus do céu, até convidei um casal de líder para comer lá hoje. Eles vão lá comer, a Sueli vai fazer um bom jantar. Aí eu me enchi de expectativa. Aí eu cheguei lá, tem cachorro quente. Aí suponhamos que ela foi lá em cima. Não, é muito bom cachorro quente. Mas queimou a salsicha. Entendeu? O vinagrete estava com tomate passado. Qual que é o problema? O problema é que a realidade estava aqui, a expectativa estava aqui. Quem entendeu? Agora, se você não tem expectativa nenhuma, aí ela vai lá, ela viu que a salsicha queimou, mas ela sabe que você está com fome, mas você não está com expectativa. Você está achando que vai dormir sem comer. Aí ela corta aquela parte queimada. Aí ela separa a parte do vinagrete, tá? Aí ela te traz aquele cachorro quente. Você não tinha expectativa nenhuma. Mas você olha aquele cachorro quente todo cheinho assim, você fala, meu amor, onde você prensou ele? Aqui em casa não tem prensa de cachorro quente. Você vai se sentir como?
abençoado. Por quê? Porque você não estava carregando expectativa de glória, de reconhecimento. E ela apareceu, ela te surpreendeu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se nós aqui na igreja entendemos que toda a glória é para o Senhor, nós vamos caminhar tão menos cheios de milindre, de coisas que são terríveis, irmãos, para a obra. Nós vamos ter uma igreja mais saudável, mais salutar. É muito benéfico. Caminhar assim, livre de expectativa, te livra de decepcionar com as pessoas. Você se tornará mais feliz, até porque na igreja praticamos a honra, mas o único que é realmente digno de honra é o Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o culto não encerrou ainda, porque eu deixei o ofertório para fazer agora, mas deixa eu orar por você. Fique de pé, por gente.